Bom, olá para vocês. Eu quero falar hoje sobre um assunto que eu vi recentemente, um estudo publicado pela Lancet, que ele dizia que a principal causa de incapacidade no mundo é a dor lombar e que ela está sendo tratada inadequadamente. E de acordo com um estudo que foi publicado dia 23 de março de 2018, com o título Low Back Pain, a Call for Action. Segundo os pesquisadores, na maioria dos casos, analgésicos, exames de imagem e cirurgias não são o ideal para aliviar o problema da dor lombar. E sendo assim, milhões de pessoas em todo o mundo estão recebendo cuidados incorretos para esse tipo de dor. E para se ter uma ideia, segundo os dados do Programa Nacional de Amostra por Domicílios no Brasil, a dor lombar é a segunda condição de saúde mais comum no Brasil. Ela fica atrás apenas da hipertensão arterial, tá? Mas, de acordo com a pesquisa, voltando a ela, os indivíduos que se afastam das suas atividades para ficar em repouso, eles costumam ter os prognósticos piores do que os que se mantêm ativos, porque a solução está no movimento. Então, por isso, eu fiquei muito feliz de conseguir uma brecha na agenda da fisioterapeuta Kelly Lemos, e ela vai conceder uma entrevista para a gente, né? Porque a Kelly é uma grande autoridade em movimento, ela tem uma legião enorme de fãs, e ela tem um trabalho que é super carinhoso, ela tem um jeito todo amoroso de lidar com o paciente, e ela aborda muito essa questão dos movimentos inteligentes, né? E ela está aí ajudando a transformar a vida de milhares de pacientes. Ela chegou num ponto que ela não deu conta mais da clínica e ela teve que ir para o mundo online para conseguir atender e transformar a vida de muita gente. E ela tem casos incríveis, histórias inacreditáveis. Então, hoje, ela veio aqui falar com vocês, profissionais, sobre a experiência dela. Então, Kelly, seja muito bem-vinda. Eu te agradeço por estar aqui comigo hoje. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Olha, eu que agradeço. Sim. E eu gostaria muito que você começasse falando para o pessoal todo sobre os movimentos inteligentes, né? Que os movimentos funcionam para todas as pessoas, independente de diagnóstico. Essa é uma das coisas que você relata. Então, eu gostaria que você começasse explicando isso para eles, por favor. Tá ótimo, Nívia. Olha, primeiro eu quero agradecer o seu convite, né? Eu sei que você tem um público muito bacana, que são colegas de profissão, né? Fisioterapeutas. Eu falo que o fisioterapeuta, ele nasce com um desejo muito grande de ajudar as pessoas, né? Um público muito lindo, e a gente busca incansavelmente aliviar as dores, né? E quando você traz esse artigo, eu acho que ele é um presente, tá? Eu acompanho muito essas publicações também, e é para a gente questionar o modelo atual. Então, na verdade, foi o que eu fiz, né? A gente tem uma formação que ela traz muito recurso, a gente aprende muito sobre o corpo humano, sobre as patologias, o que fazer em cada caso, mas a gente aprende pouco sobre a saúde do corpo, sabe, Nívia? Isso foi uma coisa que me inquietou muito, né? Assim, eu sabia o que era uma hérnia de disco, a musculatura que estava envolvida, a dor ciática que pinçou, qual o trajeto do nervo ciático, como músculo, mas eu não sabia como devolver, né, para a pessoa a saúde. A gente ficava trabalhando nos sintomas e na doença, e como você colocou aí sobre o artigo, a gente tem que refletir muito sobre isso. Nós tratamos sintomas, nós não cuidamos da causa dos problemas. E esse, para mim, é um ponto fundamental que vira uma chave quando a gente está atendendo pessoas e quando a gente está trabalhando, né? Então, em relação ao exercício específico, né? Isso é um tema bem polêmico, né, Nívia? Assim, com certeza. Que as pessoas... é muito polêmico, porque a gente passa em tanto a nossa formação quanto todas as formações, seja a área que a gente escolhe, você aprende um pouco assim protocolos, né?
eu alongo tal músculo, eu fortaleço tal músculo. Então, se é no ombro, eu trabalho o manguito rotador. Se é no joelho, eu tenho que olhar para o quadríceps. Se é na coluna, tem que fortalecer o abdômen. E o que eu digo que o exercício específico, né, ele não traz, tá? Eu não tenho nem nada contra você fazer o exercício específico, ele é importante, mas só ele limita muito os resultados. Por quê? Porque quando você tem uma região no seu corpo que tá... Pegar a hérnia de disco, né? Nós estamos falando de lombalgia, a pessoa tem uma hérnia de disco e ela tem aquela região, na verdade, tá informando pra gente que tem uma sobrecarga naquela região. Isso é fantástico, a gente passar a pensar no corpo todo dessa maneira. Então, se eu trabalho só ali, aquela região já está sobrecarregada. E aí eu falo, olha, você tem que fazer fortalecimento abdominal, vamos fazer aqui, alongar o paravertebral, e o foco fica todo ali na coluna, a pessoa continua com os mesmos hábitos. E hoje o que eu vejo dentro dessa experiência, Nívia, é que o que geram as nossas dores não é idade, sabe? Não é que você tem que conviver com a dor, que a artrose é um processo natural da vida. Eu não vejo assim. Eu vejo que nós temos hábitos que desenvolvem as dores e a gente continua com aqueles hábitos. Então não adianta você fazer um exercício específico para o ombro e continuar usando o seu ombro da mesma forma em casa, e você vai ter dor, né? Os fisioterapeutas, eles sofrem muito com isso. Você vai lá, trata, cuida do local, a pessoa fala, ai, me aliviou tanto, foi tão bom. Aí ela vai para casa e, em geral, né? Claro que tem exceções, tudo tem exceções. A pessoa volta, olha, eu saí daqui e minha dor no dia seguinte estava igual. Não é porque você é ineficiente, né? É porque a pessoa, ela não está dentro do processo observando o que está gerando a dor dela. Então, quando eu falo de trabalhar na causa do problema, né, não adianta só específico naquele local, tentar mapear o que está gerando a dor naquela pessoa, quais os hábitos que ela tem, e às vezes, níveis, são mudanças tão simples da rotina, sabe, que fazem uma mudança tão grande, né? Então, por isso que eu não acredito tanto no trabalho só específico. Ficou claro, Nívia? Perfeito, Kelly, perfeito. Isso é uma visão nova que está surgindo, né? A gente está vendo que estão surgindo muitos estudos com outras abordagens sobre dor, tirando daquele conceito clássico, e eu acho muito bom, porque, na minha opinião, está vindo uma coisa muito mais focada na saúde, porque todo o nosso método de tratamento é muito baseado na doença. E quando você pensa que isso pode ser diferente, que você pode viver na saúde, sabe, e não viver na doença e só correndo atrás do prejuízo de tratar os sintomas, eu acho que isso muda muita coisa. E esse é um dos motivos que eu acho, assim, muito legal no seu trabalho, porque você está ajudando muita gente a melhorar a qualidade de vida, observando por um outro lado, né? E então, dentro disso que você estava falando agora, eu acho que é o seguinte, então o fortalecimento muscular, ele não necessariamente vai resolver as lombalgias ou as dores articulares, não é verdade? É verdade, mas vamos ver se o pessoal não vai me xingar aí por eu falar isso, né? E eu tenho um exemplo muito simples sobre isso, Nívia, que eu falo. Se o fortalecimento abdominal fosse a grande solução, quem tem abdômen sarado nunca teria dor na lombar, e quem tem aquela barriguinha protusa seria uma pessoa cheia de dores. E isso não é verdade. Nós temos várias pessoas que têm um abdômen muito fortalecido e têm crises absurdas da lombar. E nós temos pessoas com aquele barrigão, o barrigão de chope, e que a pessoa nunca teve dor na coluna. Entende? Então é só... E por que eu falo isso? Porque a gente sobrecarrega o paciente já chega com muita dor, muito sofrido, e você fala para ele, mas tem que fortalecer esse abdômen. Olha, eu já recebi tantos casos assim, de pacientes assim, Kelly, eu já me frustrei muito, que eu ficava lá fazendo aqueles abdominais e eu saía morrendo de dor, porque aí, de novo, você de alguma forma está focado no local, a pessoa está fortalecendo um grupo muscular do corpo, um grupo muscular, e aquilo não dá conta do todo.
Então, é isso que eu digo, quando a gente muda a visão do todo, você não pode mais achar que um fortalecimento de uma musculatura vai resolver o problema. Assim como a dor no joelho, você tem que fortalecer quadríceps, você tem que fortalecer toda a anteriores. Aí a pessoa senta naquela leg press, aqueles exercícios de fortalecimento e sai morrendo de dor no joelho. Então, a gente vai mudando. É claro que isso é muito novo, né? Eu tenho muito cuidado em falar isso, porque eu não estou dizendo que nada serve, não é isso a minha visão. A minha visão é agregar conhecimento para vocês, é que vocês possam incluir dentro do que vocês fazem uma visão mais integral mesmo da pessoa. Então, eu tenho uma técnica, Nívia, que eu ajudei a muitas pessoas com dor no joelho, quando elas aprenderam a mobilizar as costelas. Assim, mas o quê? O que que é isso? Por que que eu fiz um movimento nas costelas e o meu joelho aliviou a dor? Isso nunca aconteceu. Esse Mas, é na para mim. verdade, olha só, então, a gente tem que fazer, né? Então, assim, mobilizar as costelas, a gente pensando na biomecânica do corpo, eu sei que os fisioterapeutas, eles são fera em biomecânica, a gente estuda muito isso, mas a gente esquece na hora da prática, porque a gente ficou no específico. Então, quando você mobiliza as costelas e tem um tronco com mais mobilidade, as conexões ósseas passam a funcionar melhor. Você reduz drasticamente o impacto no joelho. E aí as pessoas falam assim, gente, mas não é possível. Eu fiz uma vez o movimento e levantei sem dor, isso é esquisito. Aí fica parecendo uma maluquice, sabe? As pessoas tendem a achar assim, o que a Kelly está inventando? Isso é estranho, não quero nem ver isso porque não tem nada a ver. Mas é biomecânica, é neurofisiologia, entendeu? É plasticidade neuronal, é mudança de hábito no comportamento. Quando você, Nívia, quantas vezes você move a sua costela por semana? Nossa, eu não Nunca, sei, não eu aprende isso. nem percebi nisso, nem pensei nisso. Vou começar a Pois pensar de agora para Pois frente. é. E as costelas têm uma mobilidade imensa e elas podem ajudar muito a passagem do movimento pelo esqueleto, diminuindo o impacto no seu joelho, né? Então, Muito assim, bom. estando com um público aqui mais de fisioterapeuta, eu posso entrar nessa questão, né, da biomecânica, que eu não falo muito lá nos vídeos, porque as pessoas querem ter o alívio, então elas fazem e sentem o alívio, né? E tem Sim, todo com o certeza. embasamento por trás do processo. Sim, e você também tem, eu sei que você tem muita experiência com essa questão da neuroplasticidade, né? Que é essa questão, né, de que o cérebro foi construído para mudar de acordo com as experiências vivenciadas, né? E a forma como ele é usado. E esse processo é um processo contínuo. Então, quando a gente trabalha para aprimorar uma habilidade, uma mudança na fiação cerebral, né, que são as sinapses, as conexões neurais, né? Ou seja, são relacionadas às conexões que dão suporte ao comportamento ou à habilidade de que nós estamos desenvolvendo, não é isso mesmo? Com certeza, Nívia. E a plasticidade neuronal, eu acho que ela é uma coisa que está um pouco banalizada, sabe? Todo mundo fala, não, o cérebro se transforma, mas a gente não está sabendo como usar isso realmente na prática. E a gente hoje tem tanto recurso, é tão lindo ver isso. Porque quando eu comecei a estudar plasticidade neuronal, Nívia, não tinha nada em português. Para você ter noção, nem internet direito. Eu tinha idade federal com as referências que eu conseguia para eles buscarem o artigo, para eu pegar aquele artigo, traduzir, ler, e era muito inicial ainda. Hoje nós temos tanto recurso, gente, e a plasticidade neuronal pode ser um recurso lindo para o fisioterapeuta, Nívia. É um recurso maravilhoso e que você pode ir lá estudar os fatores neurotróficos do cérebro, quais as células, mas isso é teoria, tá? Tem toda uma teoria linda, mas como você vive isso na prática? O seu paciente, ele tem hábitos que geraram a dor. Só que essa dor, nível que é lindo, né, nessas pesquisas sobre a plasticidade e a dor crônica, é que a dor crônica, a gente tem lá no cérebro, todo fisioterapeuta sabe isso, a gente tem o homúnculo de Penfield, que é uma representação no córtex do nosso corpo.
E ali tem mapas, como você falou, das conexões, né? E esses mapas, eles têm, é como se fosse um trajeto, né? Você vai lá, bota no Waze hoje onde você quer chegar, e o Waze vai te mostrando o caminho. O nosso cérebro de mapinhas. Então você fala assim, bom, você quer ver uma coisa que impacta muito a vida, né, das pessoas quando elas falam assim, Kelly, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falo assim, você todos os dias acorda de manhã e coloca a mesma perna da calça. Se você pensar assim, pensa você pegando uma calça para vestir, você sempre coloca a mesma perna. Você já tem um mapinha no seu cérebro que é assim. Olha, o que o povo perde o equilíbrio e morre de rir quando vai começar pelo outro lado, porque você percebe, é uma mudança muito pequena, mas a pessoa tem que usar o corpo de um outro jeito, ela tem que ir para o outro lado, se equilibrar na outra perna, é plasticidade neuronal, Nívia. E aí imagina isso aplicado a todo o trabalho que a gente faz, você pensando em tirar o seu paciente desses padrões habituais. Então, a plasticidade é um super recurso. Com certeza. Para o fisioterapeuta, a neuroplasticidade pode ser uma grande arma. E muito pouco usada, quase nada usada. Né? E a gente acha... Pode dizer, conclui, Kelly. Não, é porque a gente pensa que a parte de neuro é para fisioterapeuta que trabalha com neuro, entende? Porque tem as áreas, né? Então, eu comecei trabalhando com neuropediatria, então eu amava plasticidade, mas eu vi, gente, depois eu fui trabalhar no INTO, né? Hospital de Ortopedia e Traumatologia, eu peguei pós-cirúrgico de tudo que você imaginar. E eu falava, gente, se a plasticidade não atuar aqui, essa pessoa botou uma prótese do quadril, daqui a 10 anos ela já vai precisar trocar, entendeu? Porque ela não mudou a maneira de usar o corpo. Então, é um recurso que você pode usar independente da sua área, né? Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Porque, na verdade, se não mudar o hábito, você não vai conseguir realmente interromper o processo. Você vai melhorar o paciente, mas o problema vai voltar. Vai ser reincidente. Perfeito, Nívia. Você não está atuando na causa, naquilo que gerou o problema, entende? Sim. Você precisa ir no que está gerando, senão aquilo volta. Se ele não aprender e não aquilo volta, com certeza. Eu acho, uma coisa que eu observo, às vezes eu chego a observar até comigo mesma, às vezes eu tenho alguma dor, alguma coisa no braço, mão, só que aí eu percebo, eu falo, olha, eu observo quando eu acordo na cama, eu observo a posição que eu tô. E muitas vezes eu estou forçando exatamente aquela articulação, aquele local que está dolorido, quer dizer, um puro mau hábito. E que pode gerar um problemão. Exato. Né? Então, exatamente. Isso é muito... E aí, Nívia, você quer ver uma coisa assim? Você vai dizer, poxa, mas eu estou dormindo, né? Controlar isso. Mas você dorme há quantos anos do mesmo lado da cama? Só muda o lado, passa a trocar o lado, deita do outro lado e vê o que acontece. É uma revolução no seu cérebro, entende? De plasticidade. Eu faço isso de vez em quando, eu e meu marido, mas mesmo assim, você se perde um pouco, aí depois você se acha. Estranho. É muito estranho. Isso, entendeu? E aí, por que mudar hábito é difícil? E os hábitos são necessários, eles ajudam a gente a ter agilidade, a ser dinâmico, mas é lógico que mudar desafia. Então, a gente continua. E esse igual é não trabalhar na causa da questão, né, Nívia? Com certeza, né? É realmente indispensável. Então, o que eu acho muito legal disso é que realmente é o profissional desenvolver um outro olhar. Ele começar a ter um outro tipo de percepção. Ele pode fazer isso, por exemplo, o que eu acho muito legal com seus exercícios. Ele pode pegar isso, ele pode praticar com ele mesmo, para ele sentir no corpo dele, e depois isso vai ficar imensamente fácil para ele estar passando isso para o paciente dele, especialmente porque ele já experienciou, ele vai conseguir ensinar muito melhor. Então, eu acho Total, Nívia. Eu acredito que a melhor forma de ensinar é aprendendo. Então, assim, tudo, né? E é um processo contínuo, para mim não acaba nunca, né? Eu falo que a gente aprende a vida inteira. E quanto mais
você vivencia o processo, você sente no seu corpo, percebe, melhor você pode compartilhar isso com as pessoas, com certeza. Com certeza, né? E Kelly, eu sei que o seu trabalho ele é um pouco baseado no Feldenkrais, mas eu sei que não é só isso, tem muito mais que isso, né? Como que você construiu esse conhecimento? Como foi que essa coisa aconteceu? Então, Nívia, é muito interessante você falar disso, porque assim, o Feldenkrais realmente ele é um mestre, né? Ele foi um visionário, e eu até falo isso, ele não era da área da saúde, então acho que por Sim. isso ele conseguiu construir uma forma de se mover tão Sim. gostosa, tão, né, sem pretensões, né? A história dele é incrível. E só que foi muito interessante. É incrível, né? Incrível, Uma né? literatura linda, tudo. E físico, então ele teve toda uma condição de pensar muito sobre o Toda. movimento. E ele estudou muito o corpo. Dizem que ele não contava, não, mas ele estudou muita neurofisiologia, mas pela saúde, né? Como o corpo funcionava bem, não na patologia. Então, isso já traz um diferencial. E foi muito interessante que quando eu comecei o trabalho, né? E as pessoas falavam assim, poxa, Kelly, indica aí a Feldenkrais. Eu indiquei muitos lugares onde eu sabia que tinha no Brasil, eu indicava e as pessoas falavam, Kelly, mas não é o seu trabalho. Eu fui lá, fiz a aula de Feldenkrais, mas não é isso não. E eu falei, o mais genial do Feldenkrais é que cada pessoa ela desenvolve a sua visão do trabalho. Então, com certeza, né, Nívia, a gente vai construindo o nosso perfil. Sim, com E certeza. antes de conhecer o Feldenkrais, eu já procurava muito esse olhar da saúde. E uma coisa que me incomodava muito era quando os fisioterapeutas, eu na faculdade, paciente chorou, manda para o psicólogo, porque eu sou fisioterapeuta, eu não sou psicólogo. E me incomodava muito essa fragmentação. Eu falava, poxa, mas eu estou atendendo a pessoa. Se ela se emocionou, eu não vou ser terapeuta dela como psicólogo, mas eu estou ali. Sabe, eu Sim. queria cuidar daquela pessoa como um todo. E aí, Nívia, eu busquei formações em diversas áreas. Então, eu fiz uma formação em terapia haitiana, que é a terapia corporal, associada às emoções, então a gente tem uma leitura da emoção e o corpo. Eu fui fazer formação em Ayurveda. Ayurveda é maravilhosa, é a medicina, né, que eles também olham como você desenvolve a Sim. saúde no corpo, aromaterapia, meditação. Eu fiz Mulligan, Maitland, RPG na área da fisioterapia também. Eu fiz, assim, muitas formações e aí eu fui agregando esses conhecimentos, mas o que mais me ajudou foi conseguir, né? Eu vi isso de um professor que eu tive nessa formação de psicologia, que ele fala assim: mudar o mundo é mudar o olhar, né? Com Mudar certeza. o Com mundo é mudar o certeza. olhar. Com Quando eu certeza. Grande. comecei a olhar para as pessoas, quando eu passei a não olhar para a doença, para olhar aquele ser que estava na minha frente, né? Para ver o que tinha por trás daquilo, por que aquela pessoa estava sofrendo, aí eu tive um salto, sabe, em relação a resultado, em relação a tocar nas pessoas, tocar o corpo do outro, que era uma coisa tão banal, e a gente estica, a gente puxa, a gente abre, a gente fecha, e eu passei a tocar com mais presença. Então é uma construção, né, de cada um. Mas se eu puder deixar uma frase hoje, eu deixaria essa: mudar o mundo é Muito. mudar o olhar. Com Olhe o seu certeza. É muito paciente importante. diferente, né, que você vai transformar os resultados, a forma como ele próprio se vê, né, a Sim. forma como ele Sim. se enxerga a partir Fundamental. do seu olhar. E, Fundamental. e potente, Nívia, é muito potente. Com certeza. Mas eu queria só que a gente esteve conversando outro dia, né? E você falou e eu achei muito engraçado, né? Essa questão de que a gente estava discutindo que você falou que geralmente você não tratava a patologia no local onde ela se instalava. Por exemplo, fascite plantar. Então, que você não iria atuar no pé. E eu achei muito engraçado a hora que você me falou aonde você atuava para fascite plantar. Então, eu gostaria que você contasse isso para eles. Vamos tocar para a gente sentir o local, Nívia? Vamos tocar? Vamos, vamos. Deixa eu... A gente tem aqui na nossa sobrancelha, se você for passando o dedo fazendo assim, você vai ver que tem
É que na anatomia seria um foramezinho, né? Uma depressãozinha óssea ali. Vê se você consegue sentir, Nívia, aqui em Sim, cima da sobrancelha, quando você desliza o dedo para um lado, depois você vê que tem um buraquinho. tá, Aqui assim, ó. tá. Achou? Ó. Sim, na parte Esse superior, né? buraquinho, Tá, ó, tá, vou chegar bem pertinho aqui, ó. Coloca o tá, seu dedo bem na órbita aqui nessa parte superior do osso. Sente o osso da sua sobrancelha? A sobrancelha tá tá, aqui, ó. tá, E eu aí a achei. gente tem, às vezes com o dedo indicador fica mais fácil, ó. E a gente tem uma depressãozinha nesse osso. E às vezes é dolorida. Vê se o seu tá dolorido, Dolorido, tá Nívia. dolorido, tá dolorido. Com Dolorido, ó. certeza. Faz um movimento circular nessa região. Faz um movimento circular. Gente, aí a pessoa chegava para mim Sim. assim, Kelly, não tô nem andando direito. E eu falava com ela, Ah. deita, e eu ia lá para essa região. Aí a pessoa, Kelly, acho que você não Inusitada. entendeu. O meu problema é na fascite, é no pé. E aí, Nívia, esse é um conhecimento também, né? Que se eu puder contribuir aqui para os seus seguidores, né, os fisioterapeutas, gente, estudem a anatomia das fáscias, sabe? Isso. Fáscias Aqui é a gente tem fundamental. a inserção. A fáscia tem uma coisa muito genial, Nívia. A fáscia, ela tem um comportamento diferente do músculo. As pessoas falam que eu tenho essa veia, que ela é tão amorosa, ela tem um jeito cuidadoso, né? Eu falo, depois que eu conheci as fáscias, eu não pude tratar o corpo mais do mesmo jeito. Entendi. As Agora fáscias, entendi. as fáscias, elas são mais dengozinhas, elas são mais assim, sensíveis. Não pode chegar para e falar, solta a fáscia. Ela não solta. O músculo já fica alerta, né? O músculo, Tá. ele, vamos lá. Tem que a fáscia diz assim, eu não vou não. Aí para. Então, na fáscia, você tem que ter sutileza para tocar, sabe, Nívia? Você tem que ter sensibilidade e tem que ter cuidado, porque ela é um tecido mais rígido. Quando você faz um toque suave, você aumenta a irrigação, aumenta a lubrificação e o músculo solta. E tem um dado que é muito importante para quem é fisioterapeuta. Quando você vai fazer um alongamento muscular, 40% de resistência ao alongamento vem das fáscias. Olha que Olha que incrível interessante. isso. E Super. se isso que muitas pessoas se lesionam no alongamento, não é por causa do músculo, é por causa da fáscia. E a Tá. fáscia, ela, por exemplo, se você pegar o músculo, né, e for apertar o trigger point, fazer, ele vai soltar um pouquinho, mas se você segurar e sustentar um pouquinho e soltar, você vai sentir que o seu músculo ele desmonta. Sim. Porque a fáscia funciona de um outro jeito. Então, gente, é muito importante trabalhar as fáscias. E aí, esse ponto aqui, Nívia, é o início, né? Uma das inserções, que ela começa aqui, ela passa pela nossa testa, pela cabeça, pelas costas e vai até o dedão do pé. Olha que ela é Uau! fantástica, ela é para integrar o Realmente, corpo todo. realmente. E aí, o que era fantástico? Eu mexia aqui, eu seguia um pouquinho o trajeto da fáscia de uma forma muito sutil, e eu falava assim: fica de pé agora e caminha. A pessoa ficava de pé, a dor, cadê a dor? O que você fez no meu pé? E as pessoas Mágica. achavam aquilo um milagre. É. E não é Não, mágica, não é tem nada de anatomia, é mágica. uma anatomia. Exatamente, né? Uma anatomia que a gente não vê. Então, ter essa consciência, funciona realmente como um todo, que não tem divisões, Nívia, é um caminho lindo para a gente ter resultados Com certeza. fantásticos em relação Com à dor. certeza. Com certeza. Com certeza. Bom, Kelly, eu assim realmente achei incrível, fiquei muito feliz, agradecida de você poder ter compartilhado esse tempo, que eu sei que é precioso para você conosco aqui hoje. E queria te agradecer muito e deixar aí uma grande reflexão para os profissionais, porque realmente é uma abordagem diferente. E essa abordagem, como muitas outras, muitos estudos, porque os profissionais geralmente, eu sei, entendo, são pessoas que sempre querem correr atrás das evidências,
das comprovações científicas e tudo mais, mas eu só digo o seguinte, estejam atentos, porque tem muita coisa mudando, muita coisa nova vindo e chegando, e são coisas incríveis, e são coisas muito mais baseadas e focadas no viver na saúde, e deixando um pouco de lado essa coisa de ficar muito focado no exame, no medicamento e tudo mais. E vocês, como fisioterapeutas, com todo o conhecimento que tem de corpo, de biomecânica, de tudo mais, vocês têm armas, ferramentas incríveis na mão, que vocês podem fazer coisas maravilhosas para ajudar a aliviar a dor do seu paciente e melhorar a qualidade de vida de um monte de gente. E é isso que a Kelly está fazendo agora, e vocês podem verificar que realmente está sendo um sucesso, ela está sendo super bem sucedida nisso, por quê? Porque ela está transformando a vida das pessoas, ela está tirando as pessoas de uma determinada situação, de quem está vivendo na doença, e está colocando uma visão e botando as pessoas para viver uma ótica na saúde, certo? Então,